Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo também de número 6. E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Então nós temos aqui nesse texto a continuidade do ministério, do trabalho de Jesus como rabino. Embora ele fosse já caminhando por diversas aldeias da Galileia, ele ainda era sustentado pelo seu trabalho como rabino, era aceito em várias vilas, em várias cidades da Galileia, e ele todo sábado estava ensinando em alguma sinagoga, em algum lugar, juntamente com seus discípulos, que também recebiam lá a sua remuneração pelo aluguel dos barcos, quando eles deixaram para os seus amigos, para os seus vizinhos, e saíram com Jesus. Agora Jesus já assumindo um ministério maior. Além de Rabi, ele também assumiu o ministério como Senhor, ou como o Messias. Ele próprio já se intitulava um Messias que ensinaria a lei, a Torá, não só para uma sinagoga ou para uma região, como um circuito de sinagogas em uma região reservada, mas ele ensinaria para todo Israel, porque essa seria a função do Messias. Mas nós já sabemos que Jesus vai ensinar a Torá, a palavra de Deus, as Escrituras, para todos. Todos vão ouvir, todos vão entender, todos vão guardar, vão praticar e vão ter poder para pregar, para ensinar como ele estava fazendo. Então, como que o Messias alcançaria esse ápice, o cumprimento dessa profecia de que todos então obedeceriam a Deus? Através justamente do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo derramado, o poder do alto, o Espírito Santo faria lembrar da palavra, o Espírito Santo, grande ensinador, ensinaria, além de ensinar a Torá, a palavra, as Escrituras, ensinaria o sentido, como viver, como colocar isso em prática, qual a vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que Deus quer de cada palavra, de cada item, de cada doutrina, a sã doutrina, a doutrina do Espírito Santo. Então ele cumpriria essa promessa que já havia sido dito por Joel sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Já havia sido profetizado por Ezequiel, que já havia dito que colocaria a palavra, escreveria no coração, daria um novo coração, um coração de carne, onde essa palavra, além de escrita, faria mais do que um coração de pedra, que seria tirado e colocado um coração de carne, onde a palavra escrita vai funcionar, vai ter vida. É um coração vivo para obedecer, para praticar, para viver essa palavra. E além disso, além de um novo coração, onde seria escrita toda a Torá, toda a palavra de Deus, as Escrituras, além disso, um novo Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo, que então daria poder para que todos agradassem a Deus e finalmente cumprissem o propósito de Deus ao tirar o povo do Egito. Seria um povo santo, uma nação santa, uma nação de sacerdotes. O sacerdote conhece a palavra, tem comunhão com Deus, ensina a palavra com autoridade, é o batizado com o Espírito Santo. Então nenhum desse é o carnal, nenhum desse é o do conhecimento terreno, humano, da terra, geralmente diabólico. Não é isso. É aquele que é batizado com o Espírito Santo. Este é que vai realmente cumprir a missão, vai pregar e vai também dizer: Jesus habita em mim, eu tenho a mente de Cristo, eu faço a obra de Deus ainda maior, porque Jesus prometeu, porque ele me batizou com o Espírito Santo. Quando Jesus dizia isso, é claro que os escribas e fariseus, diz aqui o versículo 7, que os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Nós temos repetido
o que o texto das Escrituras está nos mostrando, que eles estavam acompanhando os passos de Jesus, as palavras de Jesus, porque procuravam alguma coisa para o acusar, porque não queriam ceder para Jesus a autoridade, o poder, a liderança em Israel. Eles queriam manter o cargo, manter o posto, manter a posição, manter o salário, manter aquela honra que eles tinham recebido. Mas Jesus estava ali curando, libertando, anunciando o reino de Deus, e Jesus já estaria mesmo como o Messias, assumindo a liderança da obra em Israel naqueles dias. E os escribas e fariseus estavam fazendo de tudo para o acusar, para não terem que ceder os seus cargos, a liderança para Jesus. Então Jesus faria novas escolhas, Jesus colocaria novas pessoas na liderança, já tinha lá os seus apóstolos com ele. Isso tudo causava ciúmes nos escribas e fariseus que já o perseguiam, observando, procurando alguma coisa para o acusar. Versículo 8 diz assim: mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus já está reagindo, já sabendo o que eles estão pensando, como eles o estão vendo, como eles querem mesmo condenar, querem desfazer de Jesus, dizer que Jesus não entende, que Jesus faz errado, que Jesus não conhece a lei, ou que Jesus é desobediente à lei e não pode ser o Messias, não pode ser o líder da nação. Não pode agora haver uma mudança com a provável chegada do Messias prometido por Moisés, por Davi, por Joel, Ezequiel e tantos outros profetas. Mas Jesus então vai reagir de uma forma realmente inesperada. É a direção, é a sabedoria do Espírito Santo. Então Jesus diz: levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Então nós já sabemos que Jesus está dizendo que pela lei, o sábado é do Senhor. O sábado é um dia de vida, é um dia de cura, é um dia de salvação, é um dia de fazer o bem. Essa é a função do sábado. Então, se uma pessoa procura no sábado, na sinagoga, e talvez seja aquela a única oportunidade dele alcançar a libertação ou a cura, Jesus vai curar ali na sinagoga no sábado. Porque é lícito nos sábados fazer o bem e salvar a vida. Não deixar aquele homem sofrer, sentindo todo o problema, estaria fazendo mal se permitisse que ele continuasse com a mão mirrada se Jesus estava ali com o poder do Espírito Santo para curar. Então, o versículo 10 diz assim: e olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Então, eles sequer viam, tinham olhos para ver a cura, o poder do Espírito Santo, o milagre, e assim se humilhar, se render a Deus pelo poder ali demonstrado. Um homem com a mão mirrada, uma mão encolhida, retorcida, essa mão se estica, volta ao normal, restituída sã como a outra. E estes homens estão tão preocupados com o cargo, com o dinheiro, com a política, com a posição religiosa, que eles ficaram cheios de furor. Então ele nos desafia, ele desafia a lei, ele desafia a Torá. É claro que eles vão até dizer que este poder não é de Deus, não é dos céus, porque está, segundo o entendimento dos escribas e dos fariseus, está indo contra a Torá. Eles vão colocar a letra acima da vida, acima do espírito. Então a própria palavra, as escrituras vão dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Neste momento, a letra estaria matando, estaria permitindo que aquele homem continuasse com a mão mirrada, e como Jesus enfrenta essa situação para que possa haver salvação, vida pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, eles agora estão cheios de furor e já começam aqui a conferenciar sobre o que fariam a Jesus. Deveriam, claro, levar a punição por aquele que, além de ir contra a Torá, ainda estaria ensinando o povo de Israel a viver contra a Torá, já daria
vários motivos para ele ser morto. Então nós vemos aqui que estes homens estão cegos, não veem, não entendem o Espírito Santo, não entendem o milagre, não entendem que a liderança da obra está com aquele que tem a unção do Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo. Esse deve liderar a sinagoga, a igreja, o templo, o que for, todo lugar que se refere a Deus tem que estar na direção daquele que é batizado com o Espírito Santo. Então, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba o poder do alto. Esse poder é para curar enfermos, é para libertar os oprimidos do diabo, mas também é para entender as Escrituras, compreender todas as palavras, e para o Espírito Santo te dar poder para pregar, para ensinar, para viver, para praticar, para testemunhar da glória de Deus, da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.